Então a gente vai começar, né, hoje. Vamos o nosso primeiro conteúdo, origem e instrumentos. É, Aonde vocês acreditam que teve origem o desenho técnico? Alguém quer colocar no chat aí? Ou deixa para mais para frente como interagir? Tá dormindo já? Qual a origem do desenho técnico que vocês acreditam? Europa, Carol. Quem mais? Ninguém? Pra frente. Rapaz, isso é muito, muito, muito antigo, né? A gente tem dados aí, a Carol acertou, o mais antigo, Noruega, a terra dos Vikings. Então, assim, qual a origem? Na verdade, tudo surgiu com a necessidade do homem se comunicar, basicamente, deixar informação para gerações posteriores, e iniciou, né, de forma lógico que a gente vai trabalhar com desenho técnico, tá? Mas tudo iniciou, né, com pinturas rupestres, com o objetivo, né, para representar basicamente sensações, medos, crenças, danças, na verdade passar, registrar essa informação, né, para posteriores. A gente tem, né, desde questão da caça, né, guerras, enfim, conquistas. Ao longo da história, a comunicação, né, através de desenho foi evoluindo, dando origem, né, a duas formas de desenho. O desenho artístico, que apresenta comumente ideias e sensações, estimulando, né, a imaginação do espectador. A famosa Mona Lisa, Deus e Adão. E o desenho técnico, que tem por finalidade a representação dos objetivos o mais próximo possível de uma forma de dimensões. Então a gente tem a caracterização, né, do observado no artístico, mas no técnico a gente precisa aí, né, de fato, esquematizar, né, detalhar de uma forma que qualquer pessoa que tenha o conhecimento dentro da área possa reproduzir aquilo que você está, né, querendo, projetando ou imaginando. Seja a casa, acredito que todos vocês tenham percepção, né, já do que seria, né, por exemplo, a entrada, o que seria uma janela, né, o que seriam portas. Então, essa caracterização aqui a gente vai ver posteriormente, mas são características, né, de janelas, aqui porta, e aí as descrições você consegue, né, sem necessidade de estar naquele lugar, naquele ambiente, de fato aí caracterizar como seria, desde objetos a lugares. Então o desenho começou a ser usado como um meio preferencial de representação do projeto arquitetônico a partir do Renascimento, período de transição do feudalismo para o capitalismo, quando as representações técnicas foram iniciadas nos trabalhos de Leonardo da Vinci e são mais humanística e naturalista. Um dos grandes avanços em um desenho técnico se deu à geometria descritiva de Gaspar Monge, que pesquisou e apresentou um método de representação da superfície tridimensional no objetivo da superfície bidimensional,
que seria isso? É basicamente aquilo que a gente viu, né? A gente viu o banco ali representado, a gente viu uma casa. Então, são objetos tridimensionais que com o, o detalhamento técnico conseguimos aí, né, colocar isso em uma folha, em uma plataforma, representar. Então, com a Revolução Industrial, os projetos das máquinas a necessitar passaram a necessitar de maior rigor no detalhamento do projetista, necessitando de um meio comum para se comunicar. Por conta de que, quando você precisa transcrever a realidade técnica, a riqueza de detalhes, mas não detalhes artísticos, detalhes de medidas, de caracterização de material, como a gente vai ver, né, mais posteriormente, né? Essa riqueza de detalhes faz com que o construtor ou aquele que vai executar tenha uma maior segurança e, obviamente, você consiga de fato expressar aquilo para a realidade, né, de forma exata. Então, o detalhamento de centímetro, milímetro, unidade, eh, e as caracterizações vão fazer aí. E quando você está trabalhando, no caso, desenho industrial, que a gente vai trabalhar isso em desenho mecânico, é isso que fica cada vez mais evidente. Que imagina você projetar um parafuso para encaixar agora um pequeno parafuso no celular. Você precisa fazer o projeto desse parafuso e um detalhamento em riqueza muito grande para que quando é confeccionado ele simplesmente chegue e encaixe perfeitamente. Então, no século XIX, as primeiras normas técnicas de representação gráfica de projeto foram instituídas. É, Por que normas técnicas? Qualquer pessoa que venha atuar nessa área tem que ter, né, as suas diretrizes de como fazer. Não pode ser feito de qualquer maneira ou é, de, conforme a vontade de cada um. E, obviamente, ao longo do tempo foi amadurecida. Então, qual o propósito da normatização? Para desenho de arquitetura e engenharia, tem a função de estabelecer regras e conceitos únicos para a representação gráfica. Então, basicamente, seria isso. Então, o desenho técnico é uma forma de expressar, né, graficamente, com a finalidade de representação de uma forma de dimensões, posições de objetos, de acordo com diferentes necessidades requeridas por diferentes modalidades, né, seja ela na engenharia, arquitetura. Então, a norma que rege o desenho técnico brasileiro é a BNT, a NBR 10.647, né, que foi desenvolvida em abril de 1989 e um pouco recente, né, que classifica o desenho técnico como quanto o aspecto geométrico, quanto ao grau de elaboração, quanto ao material empregado, quanto à técnica de execução e quanto ao modo de obtenção. Quanto ao aspecto geométrico, né, o desenho projetivo são desenhos resultantes de projeções do objeto em um ou mais planos de projeção, ou seja, você tem um cubo e você consegue colocar isso, né, projetado, descaracterizado dentro de de uma folha. Visões, desde que tenha, né, aí para desenho projetivo, você tem as vistas ortogonais e as perspectivas. As vistas ortogonais figuras resultantes de projeções ortogonais, de modo a representar com exatidão a forma do mesmo,
com seus detalhes. E a perspectiva figura resultante do projeto isométrica ou cônica, com um único plano, sobre um único plano, com a finalidade de permitir uma percepção mais fácil da forma do objeto. Quanto ao aspecto geométrico, né, o desenho não projetivo são desenhos resultantes do cálculo algébrico e compreende os desenhos e representações gráficas tais como diagramas, fluxogramas e organogramas. Diagramas, desenhos nos quais valores funcionais são representados em sistema de coordenadas. Fluxogramas, representações gráficas de uma sequência de operações. Quadro geométrico e organograma, quadro geométrico que representa os níveis hierárquicos de uma organização. Quanto ao grau de elaboração, primeiro a gente faz um esboço, que é o estágio inicial, aquele rabisco, né, de campo, uma demarcação rápida ali, com as medidas anotadas. Depois a gente faz um desenho preliminar, né, que é um estágio intermediário. A gente já tem um pouco mais de cunho técnico. Aí a gente passa para o croquis, né, que é uma confecção à mão livre, onde já contém, né, todas as informações necessárias para a sua finalidade, e o desenho definitivo aí já vai ter todas as características, né, como escala, enfim. Então, em forma de fluxograma, o engenheiro ele faz o esboço para o desenhista, né, técnico, ou ele já pode fazer o desenho preliminar. Assim que aprovado, se depois de feito, ele vai para aprovação, né, seja do cliente, ou seja do operador, enfim. Se for aprovado, o desenho técnico definitivo, faz-se desenho técnico definitivo ou desenho técnico para execução. Se não for aprovado, ele vem aqui para o desenho preliminar. Então, esse croquis, ele justamente ele vai ficar aqui, né, nessa questão aqui de desenho preliminar. Aprovado ou não aprovado, aí a gente vai ter aqui, né, um fluxo para obtenção ou resolução dos mesmos. E a classificação do desenho técnico, né, quanto ao material empregado, a gente tem, né, no desenho o lápis, enfim, várias ferramentas. Quanto à técnica de execução, a gente pode utilizar tanto a mão livre, que é o que a gente vai começar agora, essa primeira, esse nosso primeiro período, né, a gente vai explorar essa parte do desenho à mão e posteriormente pretendo aí com vocês explorar essa questão de desenho em software. Vocês vão entregar uma planta baixa, né, tanto à mão, e software eu não vou exigir, mas eu vou ensinar os caminhos, né, para a gente estar fazendo essa mesma planta, ela, né, de forma computacional. Lembrando que o desenho à mão livre é a atividade do final do semestre, tá? Afinal, a atividade que vale 8 pontos. Quanto ao modo de obtenção, a gente tem o original, no desenho matriz, que serve para a reprodução, e a reprodução. Desenha a partir de uma origem mediante a cópia, né, reprodução na mesa de escala do original, a mesma escala do original. Podemos fazer ampliação do projeto ou do desenho, como também a gente pode fazer a redução. Isso tudo vocês vão aprender, né, nas atividades. O lápis. O lápis normalmente pode ser usado de comum, né, ou de madeira, o grafite também muito utilizado. O lápis deve ser sempre apontado, afiado, né, com linhas para você conseguir construir linhas pequenas. Ser limpo com algodão para você evitar aquele efeito do grafite, né, para não evitar borrar o desenho. Enfim, pode ser classificado por letras, números, de acordo com o grau de dureza do grafite, mas normalmente é utilizado, né, eu vou mostrar os materiais posteriormente, é utilizado lápis
né, de ponta. Classificação por letras. O mais comum é o H, que é o lápis duro, e o B, o lápis macio. Essa classificação, né, precedida de números, dará a grandeza que vai de 6B, muito macio, a 9H, muito duro, sendo HB, né, a gradação intermediária. Então percebam que para o desenho técnico a gente tem só em lápis, né, uma diversidade, né, de opções, que isso influenciará diretamente, né, na qualidade, que eu posso dizer assim, né, na qualidade. Vai proporcionar para vocês mais alternativas para representar o que vocês querem de fato expressar, construir, né, de maneira mais eficiente e correta, né, exata. Quanto às linhas, né, quanto ao detalhamento, por exemplo, se a gente for fazer pensar numa planta baixa, na descrição de um móvel, na descrição do que é janela, do que é porta. Então, a, a ponta do grafite, a caracterização do tipo de dureza vai fazer com que vocês tenham aí, né, uma amplitude boa para expressar a ideia de vocês de forma técnica. Então a gente também tem, né, a questão do lápis, a classificação por número, né? Número um macio, número 2 médio, número 3 duro. Macio geralmente usado no esboço para destacar traços que devem sobressair. Médio é o mais usado em qualquer traçado para escrita em geral. Então o médio é utilizado para escrever dentro do projeto, dizer a questão de metros, medidas e tudo mais. O duro usado em desenhos geométricos e técnicos. Por conta da sua rigidez, né, a dificuldade de errar quanto aos traços são bem menores. Classificação de grandeza de dureza, preste atenção, eu ainda estou só em lápis. Viu? A dureza de um grafite para o desenho depende dos seguintes fatores: o grau do grafite, o tipo e acabamento do papel, a superfície de desenho e a umidade. A umidade né, desse grafite. Outras classificações, né? 4H duro e denso, 2H médio e duro. No caso do 4H, né, indicado para layouts precisos, e o de 2H utilizado mais para desenhos finais. O FH médio, né, excelente peso para uso em forma geral, né? E o HB, que é o macio, para traçado de linhas densas, fortes e letras, requer controle para um traçado de linhas finais, é facilmente apagável, você consegue copiar bem e tende a borrar com muito manuseio. Então, a questão dele, complicado do macio, é a questão de você ter facilidade de borrar. E observações, a gente está falando de lápis, então é lápis de madeira. É, Atualmente, lápis em geral, né? A madeira ou de ponta. Atualmente, é a mais prática o uso, é o uso de lapiseira. Recomenda-se de 0,5 a 0,9 como grafite HB. Todos os três tipos de instrumentos são capazes de produzir desenhos de qualidade. Sua preferência pessoal é uma questão de opção ou habilidade pessoal. Então, falando de lapiseira, né, lapiseira tradicional, deve ser um grafite. Está falando de lápis de madeira, agora a gente vai falar de lápis de ponta, que a gente chama no desenho técnico de lapiseira. Devido ao seu grafite relacionado espesso, ela é facilmente, né, ela facilita, né, o traçado de diversos pesos e linhas, enfim. Principalmente deve manter a ponta bem afiada
né, até o desenvolver a habilidade de girar a lapiseira enquanto desenha. Lapiseira mecânica, utiliza-se uma mina de grafite que não necessita ser apontada. Ela é utilizada para traços e linhas nítidos e finos. Se girar suficiente durante o traçado, então estão disponíveis lapiseiras utilizando de 0,03 a 0,09 principalmente. E aqui a gente tem, né, o que eles chamam, que se chama de desenho técnico de lapiseira mecânica. Acredito que a grande maioria de vocês podem já possuir, né, que é esses lápis de ponta. A borracha, sempre deve ter utilizar borracha macia, né, compatível com o trabalho, que deve, para evitar danificar, né, a superfície do desenho, danificar a folha. Evitar o uso de borracha para tinta, aquelas borrachas que são duas cores, né, azul e vermelha, que dizem que a azul a azul é a vermelha que é para caneta. Essas daí costumam danificar. O próximo elemento que a gente vai trabalhar e usar no desenho técnico é o escalímetro, né? O escalímetro é um instrumento destinado para a marcação, né, de medidas na escala de desenho, podendo ser encontrado em duas gradações de escalas, mas a mais utilizada e recomendada em arquitetura é a marca de escala de 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125. Bem, o escalímetro é uma ferramenta muito utilizada e muito importante. Normalmente a gente costuma incentivar a aquisição do mesmo, né, dos engenheiros e futuros engenheiros, porque uma hora ou outra a gente está utilizando essa ferramenta, seja para ampliar ou reduzir um desenho, ou simplesmente averiguar, a, averiguar as condições, né, do mesmo, no famoso fiscalização. Também é utilizado em várias outras circunstâncias, né, para poder obter medidas. É uma régua com diferentes escalas. Depois eu vou explicar o que é escala. É um instrumento que deve ser, no caso a gente também usa o compasso, que acredito que, não sei se vocês, mas em 1900 e bolinha, né, na época que o professor de vocês era adolescente, a gente tinha o costume de brincar da brincadeira do compasso aí, que dizia as letras, não sei o quê. Enfim, eu era criança quando fazia isso, depois que eu virei engenheiro, que estava fazendo curso técnico de engenharia, a gente já não usava compasso com essa finalidade. O compasso é um instrumento que serve para fazer traçados circulares ou quaisquer, em qualquer raio ou arcos diferentes. Deve oferecer um ajuste perfeito para perfeito, não permitindo, né, folgas. Algumas observações, né? Uma observação, o grafite do compasso deve ser apontado, né, em forma de cunha, sendo o chanfro voltado para o lado contrário da ponta seca, conforme a ilustração abaixo. Isso aqui é o que eles chamam, né, de apontado de forma de cunha. Não é uma ponta feita como vocês fazem normalmente no lápis. Ele tem como se fosse um corte, né? Deixando uma ponta que basicamente vai fazer uma linha quando circular. Aqui essa ponta seca aqui é aquele que, não sei se todos conhecem, um compasso. É um metalzinho, né, que tem que ter cuidado para não furar o papel. Normalmente a gente coloca uma tampa, ou a própria borracha, né? Bota ele como suporte na própria borracha para se fazer o desenho, porque ele costuma furar o papel. E aqui o grafite a gente faz essa caracterização. Vamos para frente. Uma outra coisa muito utilizada, né, no desenho são os gabaritos. Gabaritos são formas, né, são moldes, que aqui eu descrevo para vocês que são chapas em plástico ou acrílico, com elementos diversos vazados que possibilitam a reprodução destes nos desenhos. Gabaritos de círculos é utilizado no traçado de pequenos círculos e raios pré-disponíveis. Outros gabaritos utilizados, né,
são para equipamentos sanitários hidráulicos, formas geométricas e mobílias. Ou para que isso aqui, né, para descrição. Por exemplo, se você for fazer um corte, né, num desenho arquitetônico, você pode estar ali caracterizando, né, na parede o que é que tem. Então, tem esses modos aqui. É uma forma técnica de você transcrever. Aquelas pessoas que já têm, né, um dom mais artístico conseguem fazer isso aí sem precisar de muitas vezes desses moldes, mas comumente são utilizados. Então, ainda falando de gabarito, né, para curvas de raios de raio variável, usa assim, né, curva francesa ou régua flexível para dar essa tonalidade aqui no desenho. Prancheta é uma ferramenta utilizada para dar apoio, né, para facilitar o conforto e o desenho aí de vocês, futuros projetistas, né, e desenhistas. Também a gente usa transferidor, que serve para medir ângulos, né, e são normalmente encontrados em madeiras ou plásticos. São geralmente da grandeza de 0 a 360. Esquadros, eles normalmente têm angulação de 45, 30 e 60, né? Normalmente se vende já o jogo de esquadros e transferidor. Régua T, muito bom para utilização, para você deixar, né, firme, né? Fazer traçados na horizontal, você consegue deixar firmes na, na, na mesa. Aqui a utilização da régua T também serve principalmente para ser a base dos esquadros, né? Consequentemente, a gente conseguir fazer no papel as linhas de forma mais específica. Tá vendo aqui? Ela consegue travar, né, na mesa, e aí você consegue ter, né, a firmeza suficiente e fazer a angulação certinho, né, o ângulo horizontal reto e, consequentemente, aí com o esquadro fazer os desenhos. O modo correto e errado, né, de fixar o papel na prancheta. Se fixa o papel na prancheta próximo à base de apoio da régua, né? Então, esse aqui é o correto, bem mais próximo. Para quê? Para que a gente possa aí, né, ter o máximo de firmeza dessa régua, consequentemente a régua só, né, se deslocar para a parte superior ou a parte inferior. Aqui na representação dos esquadros, né, a questão, né, com a combinação desses esquadros a gente consegue ter diferentes ângulos, né, e consequentemente caracterizar diferentes retas, traçados de linhas na vertical, são feitos assim. A gente usa uns quadros, quando a gente não tem régua, né, a gente usa os quadros. Na horizontal, ângulo de 90, ângulos de 30 graus, ângulos de 45 graus. E eu quero deixar aqui, né, uma mensagenzinha, né? Quem dera se minha vida fosse um desenho que eu pudesse apagar com a borracha e continuar a desenhar.